Ok, tudo bem com vocês? Que bom, mais uma vez no podcast do autismo, minha família típica, meus amigos, simpatizantes pelo TEA, transtorno no espectro do autista. Nós estamos aqui para mais uma vez falar sobre autismo. Espera aí, parece que eu vi que você está trazendo o presidente da Associação Atlética Internacional, o Liminha, do Conselho Deliberativo, para falar de futebol, Josué. Exatamente. Hoje nós vamos falar de futebol e da coisa mais linda está acontecendo. A inclusão na Associação Atlética Internacional. Não é de agora do Campeonato Brasileiro da Série D, que vai iniciar dia 6. Mas sim, né, desde o Campeonato Paulista ocorreu essa inclusão. E eu tive a honra de sábado agora estar presente no Limeirão para falar, né, com essa galera responsável. Quando se fala responsável, se fala da autoridade maior. A autoridade maior da cidade de Limeira, da Inter, é o presidente Danilo Maluf, que está conosco. Já quero dar boas-vindas. Obrigado por aceitar o convite, presidente. Imagina, é uma honra. O Josué, o Liminha aqui, dividir a mesa, o William. E está aí à disposição, né? Sempre vamos estar à disposição aí, é uma causa nobre. E fazer de tudo aí para ser tratado método mais normal possível, né, William? Isso aí. Então vamos para frente aí. Legal. Liminha, seja bem-vindo. Faz parte do Conselho da Internacional de Limeira. Obrigado por aceitar o convite, pela recepção calorosa lá no sábado, viu? Boa noite a todos. É uma honra estar participando do programa e vamos lá. William, mais uma vez comigo. O William é quase braço direito meu aqui, vamos falar assim, né? Ele que é da Associação Limeirense de Autismo, Mundo Melhor. Obrigado, William, mais uma vez por estar conosco para a gente falar sobre assuntos que foi relevantes no sábado, né? É isso aí, Jô. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade, né? E como o Liminha e o Maluf falou, se é uma honra para eles, você imagina para mim, então. Para mim, como eu disse lá há algum tempo atrás, leonino de coração, você vai lembrar, e poder fazer a junção das duas causas, coisas que eu mais amo na vida, a causa autista e a Internacional de Limeira. Bom, se é uma honra para vocês, gente, que está nessa mesa aqui, eu fico mais feliz ainda porque eu sou o primeiro programa a falar de autismo no estado de São Paulo. Eu fico feliz com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que muito mais pessoas fizesse como a Inter está fazendo, como o locutor Josué está fazendo, essa inclusão, falar um pouquinho sobre o TEA, que é de suma importância, né? Eu costumo falar todo o programa, né, William, que daqui 7 anos a probabilidade de ter uma pessoa autista na sua família é muito grande, né? Você que está nos assistindo pela primeira vez também. Deixa eu agradecer aqui, né, acho que o Japão, né, que fez a arte de hoje para nós. Muito obrigado, Japão, nos atendeu assim prontamente, deu um problema com o rapaz que faz arte, mas aí Deus colocou ele na nossa frente, deu tudo certo hoje. Agradecer ao Renato que mandei as imagens, ao William que mandou algumas imagens para nós. Deu problema em algumas coisas, mas estamos aqui para fazer o nosso melhor, gente. Então eu já quero que você se inscreva no canal, por favor, ativa o sininho, né? E toda vez que acontecer alguma coisa sobre esse programa, você vai ser notificado, tá? Lembrando que semana que vem, aos inscritos, tá? Você se inscreve e você vai concorrer à camiseta e à caneca do podcast do autismo. Gente, exclusiva, tá ficando linda, linda, linda. Eu não trouxe aqui para vocês, mas todo meu convidado, quando vier, vai receber uma caneca, né? Então, mas eu vou mandar para vocês com certeza. Ou não, vamos fazer eles voltar para a gente falar mais assunto, porque eu creio que a Inter vai subir para a Série C do Brasileiro, né? A Série B já esteve. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu quero falar com o presidente da Inter, Danilo Maluf, gente, tem 41 anos. Ele que já foi torcedor, gente, assim como você como eu sou torcedor da Inter de Limeira. Eu já cheguei a entrar de mão dada, né, com o time da Inter na época do Eloy. Isso me fez a virar leonino. E nessa época, né, e também em 81, eu virei flamenguista por causa do título que o Flamengo ganhou o Mundial. Mas, e também, gente, é uma honra para mim. Eu estou lembrando aqui, porque depois não vão conseguir falar, William. Estou falando demais, né? Mas o hino da Internacional de Limeira, né? Urra Leão, o meu nome está lá. Eu tive a honra de gravar como tenor, eu fazia parte do Coral Municipal, e nós gravamos no estúdio do Pérez, ali que é paralelo ali ao Neuviário que sai para Piracicaba. Ele tinha um estúdio ali, nós gravamos, então eu tenho a honra de falar que a minha voz está lá, né? E quando canta assim, eu falo pro meu menino, eu falo, olha, está lá, a voz do pai parece que estão me ouvindo. É tão gostoso, gente, fazer parte disso. Então, é uma honra para mim também.
Presidente, fala para mim, de torcedor, depois nós vamos falar sobre isso, mas de torcedor para presidente. Sonho realizado ou você sentava na arquibancada, gritava Leão e de repente tá na Inter, foi surpresa ou você já tinha esse sonho? Um dos culpados está aqui na minha esquerda, né? Mas é óbvio que é uma honra, né? Realmente é uma situação que aconteceu de repente. Nós não imaginávamos que íamos ter o afastamento do ex-presidente, né? Eu era um dos diretores dele. E quando teve o afastamento dele, até pela boa relação que eu tinha com todas as alas políticas da Inter e estava também na situação, eu acabei aceitando o convite de todos, né? Que era uma situação em que a Inter estava em uma situação muito difícil, não só financeiramente, como politicamente e até com os patrocinadores para explicar o que estava acontecendo dentro da Inter, estava difícil. E a gente assumiu, né, Liminha? Ficamos aí pelo menos uns 3 ou 4 meses, dia a dia no Limeirão. Hoje a situação é mesmo se pegasse um mar, aquele mar em Portugal, você pega as ondas com 20 metros de altura, hoje a gente está surfando no Guarujá já, entendeu? Então, a gente, graças a Deus, com transparência aí, com esse jeito nosso mais simplório, né? Nós conseguimos colocar muita conta em dia. E o que não está em dia está parcelado e está pagando. A gestão do ex-presidente, na verdade, ela não tinha acabado, mas devido a uma reunião do Conselho de não ter aprovado certas atitudes, que não vem ao caso a gente transmitir, mas a cidade sabe, houve uma reunião de 30 dias com urgência, onde você acabou aclamado, né, como presidente. Mas a situação aí aconteceu, nós pelo bem da instituição, para preservar a instituição, assumimos aí esse desafio. E com a seguinte condição também, né? Que todos estivessem juntos comigo, né? Então hoje temos não só o Liminha, o meu vice o Ademir, temos o diretor de patrimônio Zanini, temos tanta gente junto. Hoje nós temos tanta gente que trabalha nos jogos voluntariamente, que graças a eles a gente vai conseguindo parcelar e pagar as contas da Inter que estavam, vamos dizer, entre aspas, atrasadas, né? Então, é tanto braço hoje que ajuda que nos dá mais segurança para tocar assim, né? Eu tenho tanto assunto. Eu começo a falar de futebol, parece que eu vou falar de futebol, porque eu amo esporte, sabe? Eu amo esporte. Posso me considerar um ex-atleta frustrado, gente, porque não deu certo. Na minha época, era a época de Piá, Luiz Henrique, Thier, César, muita gente, o Pisso, que jogou na Inter. Só gente boa, então? Só gente boa. Não tinha jeito de jogar, então? Só craque. Mas aí os caras jogando no Goiás, Ponte Preta, Guarani, eu em Sertãozinho, os caras não falam, ô Josué, pô, tem um goleiro lá, né? Vou chamar de goleiro lá, de Josué Laranja, porque era a capital da laranja, hoje é a capital das joias. Mas, gente, é impossível você não falar de esporte com essas duas figuras aqui que representam, né? A maioridade do futebol na cidade de Limeira, né? Nós tivemos o Campeonato Amador no sábado, que representa, vamos falar, os trabalhadores. Temos o Campeonato Amador e tem as crianças, o Isaac está aqui, meu filho, que representa as crianças, né, do infantil, que está crescendo, o juvenil, para jogar futebol. E também nós temos aqui a Internacional de Limeira sendo representada, gente. Está aqui a bandeira, né? Que eu ia trazer uma bandeira. Eu cheguei aqui, o William mostrou essa camisa. Nós vamos falar sobre a inclusão, né, do que houve na Associação Atlética Internacional no sábado agora. Por volta das 10 horas nós estivemos lá, colhemos algumas imagens e também nós tivemos a honra de entrevistar o presidente, o Liminha. Nós vamos colocar em outra ocasião essa entrevista, mas as imagens ficou. E nós queremos falar sobre esse trabalho. Mas antes, deixa eu falar com o Liminha, senão ele vai falar, por que eu vim? Para falar com esse amigo do presidente, que eu levei ele para ser presidente. Tá vendo? Já é um feito, né? Diga com quem andas que eu digo quem tu és. Você anda direto como presidente, acabou levando ele para a presidência. Como que o Liminha chegou até Inter de Limeira? Fala para mim, Liminha. Jamais eu levei o Danilo para a presidência. Modesto ele. Ele é a pessoa certa no local certo. Honesto demais, profissional bem sucedido na área dele. E eu só achava
será que o Danilo realmente entende também de futebol? Entende. Entende muito. Então, a parte administrativa, ele é um exemplo. A parte de trabalho, ele é um exemplo. Ele dá um exemplo no dia a dia da Internacional. E é um orgulho fazer parte do Conselho Deliberativo e da diretoria com o Danilo. Então, eu sempre falo para o Danilo, primeiro dia do Danilo na gestão da Internacional, tinha uma família na frente do Limeirão. Era o primeiro dia, praticamente, do Danilo como presidente. E o Danilo acolheu todo mundo, levou para dentro do Limeirão. Então, a Internacional é da cidade de Limeira. Então, ele convidou esse pessoal para conhecer o Limeirão. Naquele momento, eu sabia que ia dar certo. Porque não foi o Liminha, foi Deus que colocou ele na Internacional de Limeira. O coração dele enorme, ele é rígido, cobra mesmo, cobra, e tem que cobrar na posição que o Danilo está hoje. Ele tem que cobrar, mas com um coração enorme. Quem convive com ele no dia a dia sabe o que eu estou falando. Então, é a pessoa certa no local certo. E sua família? Fala da sua família, são minha da esposa. Eu comecei na Internacional com o meu pai e com o meu tio. Meu pai jogou na Internacional, década de 50, 60. O meu tio, sócio do meu pai, me levou na época que você falou. Eloy, Camargo, Tonzinho, Marcos. Então, era uma época, década de 80, uma época de ouro da Internacional. E eu assisti o jogo do Grêmio e Internacional de Limeira, 3-1 no Limeirão. Um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida. Gol do Eloy. De falta. Por cobertura no Leão, no Emerson Leão. Infelizmente, não existem essas imagens. E a partir dali, eu coloquei na minha cabeça que eu era leonino até morrer. E vou ser leonino até morrer. Pelo meu pai, torço 5 a 10% para o Palmeiras e de dó e 90% para a Internacional. Ah, tá. Eu sou flamenguista, né? Então o pessoal fala, pô, mas sempre você tem o segundo time, né? Então, assim, segundo time eu falei, não falei o primeiro, que é o Flamengo. William, fala sobre esse feito, esse acontecimento da Associação Atlética Internacional. Chamar você, homenagear, né? Nós já falamos um pouquinho sobre o trabalho da Inter com a associação, mas desse sábado de você estar lá representando, né, a comunidade autista e recebendo uma camisa autografada, gente. Não sei se eu consigo aqui, mas Liminha, pega lá, eu vou só levantar, dá para abrir aqui para nós? Assim, só para ver, a camisa ela está autografada. Para cá um pouquinho. Olha lá. Tá vendo, gente? Está autografada. O presidente autografou aqui? Não, presidente não. Presidente autografado. Tá multado. Então não tem valor, gente. Ele vai valorizar essa camisa aqui. E quando nós chegamos aqui, né, a primeira coisa que eu ouvi é o Renato aqui do estúdio, gente, falar que é leonino. Então eu falei, pô, hoje o programa é legal. Ele falou que usava camisa 8, né? Mas eu não lembro, se usava 28. Na época tinha a reserva. Mas tá aqui, as camisas autografadas por todos os atletas. Muito obrigado, vocês aí, atletas, né, que abraçaram a causa. Fala sobre isso aqui para mim, William, por favor. Ô, Jô, para falar disso aqui, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e rapidinho, tá? Que isso aqui é a chave de ouro, isso aqui é a cereja do bolo, né? Quando eu recebi o convite, né, para falar com o Liminha, eu nunca vi o Liminha na minha vida. Eu conhecia o nome Liminha, né? E aí chegou pra gente que a gente tinha um convite para falar sobre uma possível parceria com a Internacional de Limeira. E eu fui até o trabalho do Liminha e lá tinham 5, 6 pessoas que representam a Internacional de Limeira. E o Liminha me explicou qual era o objetivo da Internacional. Que a Internacional gostaria de fazer
pelos TEAs. Não era pela lã. Eu achei interessante, porque à medida que ele ia discorrendo o que ele queria fazer, e à medida que aquilo que estava na minha mente, no meu coração, só vinha de encontro, né? Então, ficava assim, cara, eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso aqui tudo, não. Isso aqui não é possível que esteja acontecendo. E quando o Liminha falou assim, a gente quer dar oportunidade para essas crianças, né? A gente quer dar oportunidade para esses garotos de irem a um campo de futebol, de estar no campo de futebol. Mas nós... E o Liminha falou assim, cara, nós não sabemos exatamente o que é o autismo. Então, é preciso que a gente entenda. E o Liminha me deu a oportunidade de falar. E quando eu expliquei para o Liminha que muito mais importante do que aquela ação, a importância da ação para as crianças, o quão importante seria essa abertura que a Internacional de Limeira estava dando para essas famílias. E à medida que eu ia falando assim, com o tempo você vai criando umas cascas, né? E você vai ficando arredio a quase tudo nessa vida. É tanto sofrimento, tanta luta, tanta dificuldade que... Mas você vai olhando ali no gestual da pessoa, no semblante, você vai vendo que ele foi se condoendo com a gente. Então você via que, cara, quando eu terminei de falar, ele falou assim, olha, o que você falou aqui pra mim, você vai falar pro corpo deliberativo, pra toda a diretoria. Nós vamos marcar uma reunião, assim, assado. E de fato aconteceu. Eu falei, mas pra quando? Eu achei que era um mês, uma semana, 15 dias. Não, é depois da manhã. Falei com o Limeira numa segunda-feira, na quarta-feira, às 8h30 da noite. Estava no Limeirão. A Internacional estava tendo uma reunião. E isso, pra mim, vai ficar marcado com muita coisa lá atrás na minha vida. A Internacional, ao mesmo tempo que ela estava discutindo assuntos de pauta extremamente importante, né? Tanto essas questões internas da Internacional, quanto até a formação de elenco, para já disputa do Campeonato Paulista, já estava aí às portas, formação de elenco, o corpo técnico, era a pauta da reunião, a associação, né? E nós tivemos o prazer, né? Tivemos a honra de falar com a Internacional. E quando eu terminei de falar, eu costumo dizer para todo mundo, aonde é que eu passo, por onde eu passar, que faz o bem pro meu filho que você coloca mel na minha boca. Você adoça a minha alma. Quem me conhece sabe que eu sempre digo isso. Então, resumindo, quando a Internacional nos chama, nos traz para lá, que eles entendem aquilo que a gente quer fazer, e quando eles abrem essas portas, talvez eles ainda hoje não tenham ideia daquilo que eles estão fazendo. Mas eu não dou mais até o final do ano, para que eles possam, de fato, talvez entender, e vai ficar para a história, o que é que eles fizeram para essas famílias. Porque eles colocaram, não foi mel na boca. Eles trouxeram alento e descanso para a alma. E aí eu vou chegar aqui. O presidente, o Liminha, abriu as portas do Limeirão. Quando ele entendeu a complexidade da coisa, a dificuldade, ele falou assim, vamos então fazer um negócio para essas crianças entrarem no campo, já sentir o gramado antes de começar o Campeonato Paulista. E por melhor que tenha sido, a gente consegue entender e ver as dificuldades de muitas dessas famílias, dessas crianças. Para quem esteve lá no sábado, se conseguisse fazer um paralelo entre uma ação e a outra, ia ver como mudou a grande maioria dessas crianças. Como que essas crianças já interagiram, como essas crianças já entraram, como essas crianças já brincaram. Então, nada daquilo que aconteceu no sábado, na entrega dessa camisa, poderia ser feito se lá atrás a Internacional, através dos homens que as representam, tivesse entendido de fato o que é a causa autista. Eu acho que nós já podemos complementar tudo que o William está falando. Vou pedir para a produção, se puder deixar as imagens já rolando na tela, eles quiserem abrir a câmera 3, vai ficar legal. E a gente vai conversando sobre isso, porque você falou da alegria. E eu tenho uma frase que eu criei, né? Eu faço programa há mais de 3 anos sobre autismo. E essa frase fala assim, bem o que o William falou que o presidente fez, que vocês fizeram para essas famílias. Por detrás de um autista, há um sobrenome. Por detrás do sobrenome, há uma grande família típica. E essa família está crescendo. Então, essa família está maior ainda, né, William? Porque chegou, agora você vê a Inter de Limeira, que por detrás da Inter de Limeira
tem os torcedores, e a Inter é grande no Brasil todo, né? Então, é sensacional o trabalho que foi feito. Presidente, fala para nós da emoção de estar fazendo um evento. Olha que lindo, né? Eu subi na sala, que a sala era do presidente, com ar-condicionado, uma sala que eu sempre quis subir lá para assistir jogos. Aí, de repente, o presidente deixa aquela sala e vai pegar uma sala comum de imprensa, ou às vezes na cativa, para ceder para os autistas. Fala para nós sobre essas imagens, o presidente Danilo. Eu falo para o William aí, o Liminha sabe disso, né? Não só eu posso ser classificado como um mal informado sobre a causa. Nós não sabemos nem como, às vezes, nos comportar. A gente não sabe se pode dar um abraço, se pode dar um beijo, se pode cumprimentar de algum outro jeito. E esse dia que eles foram a primeira vez no estádio, né? Nós estávamos assim tão ansiosos para receber eles no estádio que a gente... Alegria, você vê a alegria, né? A gente chegou a fechar as portas do estádio, né? Ainda marcamos sábado à tarde, né? Tava um sol de rachar. E eu até falei pro Liminha, falei, e conseguimos colocar ele é anônimo, não pode falar o nome dele. Conseguimos colocar ele no cobertor de leão lá, né? Ficou quase que derreteu dentro do cobertor. Ficou uma hora e meia fantasiado de leão lá. E a gente falou que ele não podia tirar. A hora que ele estava quase desmaiando, nós deixamos ele tirar a roupa. Tomou um gole d'água. Agora, o que acontece, né? Aquele dia, para mim, foi um aprendizado grande. Porque o que acontece, né? Eu fiquei sentado no banco de reserva, né? Logo, uma das crianças veio do meu lado, pegou minha mão e começou a tocar minha mão e acariciar minha mão. Eu falei, ixi, né? Depois, quando eu levantei mais para frente ali, né, que a gente fica ali mais observando, né? Não queria invadir, né, William? Assim como a gente nunca quis aparecer com isso, né? Verdade. Vamos falar sobre isso. Aí eu não sei se algum pai falou pro menino, até que pôs a camisa, aí falou, um abraço de urso nele, mas ganhou um abraço, meu. Um abraço apertado ali, que foi, nossa senhora, né? Tá difícil ganhar um desse em casa, viu? Mas ali eu ganhei. Ali eu ganhei, viu? E o que acontece, né? Essas crianças aí, até pro William, elas têm os pais delas como heróis, sabe? Isso a gente vai percebendo no dia a dia. Eles pensam que... puxa, que situação, imagina, viu? É um amor ali. E a gente percebe... O que você falou, eu já tinha percebido. Naquela primeira vez que eles foram, eles estranhavam ali o ambiente, a atmosfera era totalmente estranha. Dessa vez eles estavam em casa. Eles estavam parecendo jogador da Inter já, viu? Ele colocou a camisa e saiu procurando a bola. Alguns já bateram pênalti. Bateram. Então o que está acontecendo, né? Para nós, assim, já foi assim um auge. E eu falo para os jogadores, hoje eu falei para os jogadores lá, viu? Eu falei, vocês não sabem o significado que tem vocês fazerem um gol. Você muda uma semana deles aqui. E você tem certeza, viu? Eles me ouviram e ficaram até meio... porque não entende ainda o tamanho disso. Mas para mim, assim, com certeza minha vida mudou bastante. Até depois desse abraço de urso, depois de a gente fica receoso do que a gente pode fazer. Muitas das informações que o William nos passou, nós tentamos criar uma atmosfera para eles assistirem jogo, né, William? Graças a Deus não tivemos uma intercorrência nem nada, né? E assim, os nossos patrocinadores também apoiaram muito a causa, viu? Você abraçou ali, você não abraçou só o garoto lá, não sei o nome dele, mas Daniel, então ele representou a milhares de crianças autistas. E esse abraço é caloroso, é um abraço sincero, o olhar é sincero, é magnífico, sabe? Eu entrei nessa causa por isso. Eu vejo sinceridade, e o mundo está tão carente de sinceridade, né? Começando na nossa política, começando no nosso dia a dia, até de alguns amigos, às vezes, que falham com você, e você vai questionar e acabam mentindo, você sabe que é. Então, um abraço é nada melhor que isso. Ô, Liminha, fala para mim sobre a estrutura que vocês
tem para essas crianças autistas lá. Nós já vimos ali a faixa, a escrita, nós sabemos o valor que tem isso, né, para uma instituição, para falar da associação, para a Internacional de Limeira. Eu sei que em breve as pessoas vão vir fazer matéria aqui com vocês a respeito, porque é um exemplo, e a Inter é um exemplo. A Inter é a primeira campeã paulista, né, do interior, então isso é notório. Então, mais um exemplo, né, que foi dado pela Inter de Limeira. Agora fala para mim sobre essa estrutura que tem lá. A estrutura começou lá atrás, né, nesse primeiro evento que o presidente William comentaram anteriormente. O Danilo, ele disponibilizou a sala dele da presidência, né? A sala dele da presidência, e nós transformamos, o William transformou e a associação numa... Uma correção? Nós transformamos numa sala sensorial. Numa sala sensorial. Nós não sabíamos o que era sala sensorial, e o William nos explicou. Os graus, né? E tem o grau do espectro autismo que não pode ter um barulho. Ele falou que se cair uma agulha no outro quarteirão, esse garoto vai estar ouvindo essa agulha cair no chão. E aí nós começamos a aprender. E aprender muito, 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 muito. Então, nós fizemos essa sala sensorial, os patrocinadores nos ajudaram. Saiu até na semana passada, eu mandei para vocês que o Fortaleza está disponibilizando os abafadores, e a Internacional, o nosso patrocinador, não sei se eu posso falar o nome. Pode, à vontade. Construjá, eles disponibilizaram esses abafadores para todas as crianças. Então tem já nessa sala da Internacional. Sim. As crianças que podem assistir com o público, a Internacional disponibilizou um local na cativa especial. Sentam os pais e as crianças com autismo. Aí eu vou falar para vocês. É um local especial, mas não é isolado, né? Porque a torcida está do lado. Não, então, fica do lado. Ficou muito legal. Fica do lado. E uma coisa muito legal é essa inclusão, né? Essa inclusão. Então, isso eu acho que é o mais importante que está ocorrendo. As crianças ganham um lanche, um refrigerante, uma água, todos os jogos. E aí você vai perguntar para mim, é só de Limeira? Não. É do Brasil inteiro. Então, quando o William explicou do projeto, eu falei, William, será que nós vamos conseguir abraçar tudo isso? Ele falou, vamos. Eu falo para vocês, foi um medo, acredito também para ele, gigantesco. Responsabilidade, você achou? Sim, porque nós abrimos para o Brasil inteiro. Para o Brasil. Tanto que a Federação Paulista ela perguntou umas 10 vezes. Mas é só os autistas limeirenses? Não. São os autistas do Brasil inteiro. Não paga ingresso no Limeirão. Isso o Danilo levou para o Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o acompanhante e a criança. E aí nós perguntamos, William, mas como nós vamos saber? Aí que foi a total integração. Precisava de alguém que entenda, né? Sim. Para saber isso. Hoje, a associação, o Alan, trabalha com a diretoria da Internacional e o Conselho Deliberativo nas catracas do Limeirão, trabalham no entorno do estádio, entendeu? Então, é um trabalho conjunto. Então, eles levam o pai e a criança até o local. Ah, mas a criança é cadeirante. Então, temos o elevador, levamos as crianças lá no local especial para eles. Então, a Internacional está aprendendo muito, muito, muito com os autistas. Muito. Você falando sobre a inclusão para o Brasil todo. Nós estávamos conversando em off lá, até na sala sensorial lá em cima, e você falou a respeito, o que foi lá, né, William? A respeito de você, William, e mais alguns funcionários adentrarem em uma torcida. Foi uma torcida complicada que a Inter jogou aqui,
porque tinha uma criança com essas dificuldades, vamos falar atípica, aonde você teve uma situação atípica também. Acho que até temos a imagem da criança aí, eu mandei para ti. E de repente... O que aconteceu foi o seguinte, Você eu entrou posso na falar, torcida- eu posso falar o nome da torcida? Não tem problema? Se você falar, eu falo. Sociedade Esportiva Corinthians. Sim. O que aconteceu aquele Sociedade dia? Esportiva? Não sei. Sport Clube. Esporte Clube Corinthians. O que aconteceu aquele dia? Uma das torcidas uniformizadas do Corinthians colocou 2 faixas no local designado para os cadeirantes. E a médica da ambulância me chamou dentro do estádio, chamou dentro do gramado, estava começando o segundo tempo, que havia uma criança chorando, que não estava conseguindo assistir o jogo, e ela queria assistir o jogo de qualquer jeito. E chorando, o local é designado para os cadeirantes, né? O que aconteceu? Ela falou, vamos entrar na torcida adversária e levar essa criança para a torcida da Internacional? Falei, vamos. Na hora eu não pensei, eu estava com a camisa da Internacional, falei, não pensei. Porque antes disso eu fui colocar a mão na faixa, eu não sabia que não podia colocar. Fui puxar a faixa. Quase perdeu o braço, né? A faixa você não pode mexer. Eu falei, então, tudo bem. E aí eu chamei o William, o Zanini do Patrimônio, e quando nós percebemos, nós estávamos com a camisa... Com a camisa... Não, Essa ainda é a não. atriz, né? Essa é a Bia. Nós estávamos com a camisa da Internacional no meio de uma das maiores torcidas do Brasil. Mas eles nos respeitaram, porque foi uma das torcidas. As outras viram o gesto que a gente estava fazendo. Então nós fomos lá, tiramos esse cadeirante, que era autista também. Era autista também. E a família falou, e nós? Todos eles estavam com a camisa do Corinthians. Vocês vão ficar na torcida da Internacional e se sair gol do Corinthians, vocês podem comemorar que não vai ter problema algum. Quando nós colocamos essa criança na cativa, a cativa da Internacional aplaudiu o gesto. Então eu acho que é com essas pequenas atitudes que nós podemos mudar o mundo, né? Eu acho que é uma ignorância gigantesca, né? Brigar, né? Se agredir em virtude do futebol, que é uma alegria, que é uma paixão. Adversários dentro do gramado, fora do gramado, jamais. Essa criança assistiu o jogo e eu tenho certeza que no coração dessa criança e dos pais, a Internacional tem um lugar cativo hoje. Eu tenho certeza absoluta, porque naquele momento nós, com aquele gesto, eu tenho certeza que brotou nessa família um amor pela Internacional. E é esse o objetivo que nós estamos lá. Internacional é muito mais que futebol, sempre foi. É um instrumento para fazer o bem para outras pessoas. Sem isso, eu tenho certeza que eu e o Danilo não estaríamos lá. Deixa eu dar parabéns a toda a torcida leonina pelo feito, né, gente? A inclusão é isso aí. A inclusão não é só falar, é você fazer, você aceitar. Isso serve aos nossos governantes, né? Não só aqui no Executivo, mas no geral, precisam muito, muito fazer a inclusão. Mas não é só falar, e sim participar e sentir como eles estão sentindo, né? O presidente sentiu um abraço, ele sabe o que é o autismo hoje. Você já está por dentro, então vocês já não são tão leigos no assunto e vão aprender muito mais. Tem muita gente nos assistindo aqui. A Ciane Souza fala boa noite, Daniel Bernardi fala boa noite, Serena, boa noite, Daiane Luque, boa noite, Silvia Frank, boa noite, Mauro Gonçalo, boa noite a todos. A Serena, parabéns, Josué, sempre trazendo pessoas especiais em prol dos autistas, obrigado. Patrícia Zaninelli, boa noite. Daiane Luque também, eu quero ganhar, hein? A partir da semana que vem nós vamos sortear as camisas, tá, gente? Mas tem que se inscrever aí, por favor. Quem mais aqui? Cira dos Santos Gonçalves, boa noite, está ligado? A Cir Palma, um abração a Cir. Creiton Sanzioli ligadinho com a gente. Deixa eu falar com a galera aqui. A Marinês Franca, Dona Marinês Moraes. Ô, Dona Marinês, eu preciso fazer a inscrição lá que a senhora pegou na entrada, mas na saída não pegou. Mas eu vou fazer. Nossa, eu frequentava ela na época do esposo Moraes e
Tava sempre lá, né? Dona Marinês, maravilhosa. Maravilhosa. Filha, tá todo mundo lá. Creito Granzioli de Souza. Forte abraço ao presidente Danilo e ao Juninho. Ó, Juninho. E a todos aí da mesa. Obrigado. Pedro Massari, boa noite. Fala pro Liminha. Mandaram um abraço pro Pedro e pra Paloma, né? São primos dele. Um abraço. Meu ídolo, olha aí. Abraço. Legal, gente. A dona Marinês, ela também manda abraço para vocês aqui. Pedro Massário, o valor da camisa não está, olha aqui, ó, tô levando uma dura. O valor da camisa não está na assinatura do presidente, e sim no emblema que ela carrega. Vai, Leão! Tudo bem, gente, tudo bem. Entendi, foi uma força do pensamento aqui. Mas parabéns. E mais gente aqui, a Daiane e outras pessoas falando. Tem mais, gente, tem muita gente falando. Oi? Silvia Frank. A Daiane Luca, ela fala assim, ó. Essa abertura da Internacional irá ficar... Calma aí, gente. Irá ficar marcado para sempre nas nossas memórias. Primeira vez que levamos nosso filho ao campo de futebol com 10 anos de idade. Olha aí. Isso é emocionante. Realmente, né? Tem muita gente que foi lá, até os pais que acompanham, que não entravam em estádio. Hoje já é difícil você entrar no estádio, né? Por causa das brigas. Agora, com essa inclusão em lugar especial, ficou lindo, gente. Obrigado, viu? Ô, Jô. Por favor, se inscreva aí e ativa as notificações. Ô, Jô, deixa eu... cara, uma hora de programa, um programa aqui para falar do que esses dois meninos aí... eu chamo de meninos porque eu tenho certeza que eu sou mais velho que eles. O que eles fizeram pela causa autista, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro, porque a Alan só tem o prazer e a honra de representar os TEAs que a Internacional abraçou, tá? Então, o que eles fizeram não é para a Alan, o que eles fizeram é para uma comunidade TEA na cidade de Limeira. Se a gente for olhar aqui as fotos, eu posso enumerar e falar assim, tem uma foto aqui que, só para você ter uma ideia, tem um pessoal que está ali, é o primeiro jogo internacional de Limeira e São Bernardo. Eles vieram, são autistas, vieram de São Bernardo para ficar com a gente. Olha. Quando termina o jogo, a Internacional, lamentavelmente, perdeu aquele jogo. Nós estávamos chateados, né? E a imprensa depois criticou a atitude do presidente. Eu queria fazer questão de aproveitar essa oportunidade aqui, né? O olhar singular do momento. O presidente pegou algumas dessas crianças, dentre qual algumas delas da associação. Sempre falei pro Liminha, inclusão não é segregação. Muitas vezes a gente acha que então vamos pôr o autista aqui, vamos pôr ele ali. Não, é juntar, é esse ajuntamento. O presidente foi com as crianças típicas e atípicas para dentro e tinha lá 3 famílias de São Bernardo, foram programados. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, daqui 100 anos, 30 anos, 20 anos, se você perguntar qual foi o resultado do primeiro jogo Internacional de Limeira e São Bernardo, para mim tanto faz. Mas se você me perguntar para essas crianças que entraram lá no gramado, o que representou para eles aquele dia, aquela 10 a 0 oportunidade, inclusão, né? 10-0. E aí, hoje, como o Liminha falou, e, cara, é gigante o que a Internacional fez. É gigante o que a Internacional está fazendo. A Internacional, em momento nenhum, explorou ou explora a causa autista no campo do marketing. Deveria até fazer, mas não faz. Então, esse programa aqui, que é um programa voltado para a comunidade TEA, é perfeito para que a gente possa falar o que está acontecendo aqui. Tem muito clube se apropriando de causa autista, dizendo que fez o que faz. A Internacional entendeu a causa. Porque o que a Internacional fez, e a Internacional é pioneira, ninguém fez. E por que eu digo? Você vai falar, o presidente deu a sala para nós. Antes de dar a sala, o presidente deu a vida, o dia dele. Ele foi lá e falou assim, William, como é que funciona? Ele me perguntou, como é que funciona? Tem que fazer assim. Então vamos acolher, vamos, você vai acolher. Então vamos fazer. Vamos fazer. Viu, como é que pega esse pessoal? Como é que a gente vai conduzir? A Internacional deu toda a liberdade para nós, pais, desde lá da camisa do Leão de Ouro. O Liminha falou assim, William, como é que você quer fazer?
Como é que você acha legal fazer? Vamos colocar o símbolo? Não, vamos colocar o símbolo do autismo, vamos fazer aqui, vamos fazer assim. Depois, como é que vai fazer aqui no entorno? Vamos trabalhar aqui, vamos acolher aqui, o pessoal chega por aqui. Nenhum momento, nada daquilo que nós colocamos, que teoricamente seria empecilhos para que a inclusão acontecesse, a Internacional falou assim, olha, isso aqui não dá. Bem pelo contrário. O Liminha me levou no estádio, depois falou assim, o presidente cedeu, não vai ser mais aqui, viu, William? Esquece isso aqui. Agora vai ser aqui aonde era a sala do presidente. E dentro de tudo isso que a gente colocou aqui, o Liminha falou para mim assim, William, os autistas vão ficar assim, 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 assado. E eu falei assim, Liminha, cara, não é para nós. Não é só para nós. Se você me permite, vamos chamar a Ariel, vamos chamar a Pai, vamos chamar o deficiente intelectual, vamos chamar o Dal, vamos chamar a criançada toda, vamos chamar todas essas pessoas que são segregadas no dia a dia e mostrar para eles que a Internacional tem uma visão abrangente para todas as deficiências. E vamos pegar todo esse pessoal e trazer. E aí, olha como a Internacional ela é diferente. Se for falar aqui, o Corinthians, tá bom, o Corinthians. Tá, o que o Corinthians fez? O que o Corinthians tem? Tem a sala sensorial, tem a cabine? Tem. Você viu o presidente abrir o estádio para os autistas alvinegros? Se você chegar lá de repente com um ônibus... Não chega, não entra. Tá? Você viu alguma dessas famílias trabalhar na questão do acolhimento das famílias que chegam ao estádio? Você não viu. Você viu alguma dessas famílias receber a entrada do jogo gratuitamente? Você não viu. Você viu algumas dessas crianças receberem lanche, refrigerante, suco, açaí, coisas que eles, às vezes, cara, talvez vão deixar décadas e não vão ter a oportunidade de comer de novo ou ter de novo. E eles tiveram. A Internacional entendeu todo um contexto e proporcionou toda uma esfera de acolhimento, de trazer essas famílias e de proporcionar para eles, juntamente dessa experiência de estar no estádio, uma coisa que é chamado que falta para todas essas famílias: lazer e inclusão. A Internacional, ela não é só futebol. E aí eu vou voltar lá naquele menino do Corinthians. A torcida alvinegra do Corinthians, autistas, entrou em contato com a associação, parabenizou pelo feito, tá? E a partir dali começou a se trabalhar uma parceria, inclusive, entre torcidas. Então, a dimensão disso que a Internacional está fazendo ainda está por vir, que é só o começo. A gente entende que é só o começo, tá? Então, quando a Internacional nos chama lá para receber essa camisa aqui, ela, para nós, ela vai ter um simbolismo muito forte, vai ficar lá no nosso memorial, que nós estamos começando a formar também. Porque a Instituição Internacional de Limeira, ela vai permanecer pelo resto da vida. Nós cremos e entendemos que a LAM vai ficar, vai se perpetuar no tempo. E nós vamos passar. Nós vamos passar. Mas lá, quando alguém olhar para a história, vai falar assim, viu, como é que começou isso aqui? Então, tudo isso que está sendo feito, é por isso que eu digo a eles, nós é obrigação, deles é nobreza. Eu vou tentar resumir o que o William falou, gente. Hoje em dia, para você ter empatia para uma pessoa, está difícil no mundo que nós estamos vivendo. A dificuldade está grande. Agora, para você pegar um copo de água, dar um copo de água, às vezes para um mendigo que está deitado no poste da sua casa, você não faz isso, mas você tira ele de lá. Então é mais ou menos isso, porque a nação e as famílias atípicas, o que está acontecendo, William? Elas estão, entre aspas, está havendo uma inclusão hoje, mas ela está sendo bem rejeitada. Mas não rejeitada tanto pelo povo, e sim pelos governantes. Não é só Limeira, que nós cansamos de falar, do Odocema e outras, mas é no geral. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de... gente, conceito familiar, amor, né? O que eles estão fazendo aqui é simplesmente, resumindo, é uma inclusão. Mas se fôssemos trocar a palavra inclusão, podemos trocar pelo amor, né? O amor ao próximo. E não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos. Se você não tiver o amor, nada disso, né, adianta. Então, a palavra de Deus fala sobre isso. Agora eu quero falar com o presidente mais um pouquinho sobre isso.
Como que está a vida do presidente hoje, sabendo que fez essa inclusão, que está num programa específico? Talvez você nunca pensaria que você estaria num programa só do autista, de frente com o William. O que pensa hoje o Danilo Maluf, a família, até o pai? O que está ao redor do presidente? A gente acredita, né, muito em Deus. E a gente tem que essa atmosfera só faz bem, não só para nós, como para o ambiente do Limeirão. Eu tenho absoluta certeza que sem essa parceria, muito provavelmente a gente teria caído de divisão. No primeiro jogo, esse ocorrido, até, né, William, eu até demorei um pouco depois do término do jogo. Eu até tinha combinado com algumas crianças, alguns pais, que eu ia mostrar ali as cabines do estádio, ali, mostrar o segundo andar. Acabamos entrando no campo e alguns radialistas estavam comentando o jogo. E o jogo foi às 11 da manhã, acabou 1 da tarde, a gente estava no estádio ainda. E realmente houve um comentário aí maldoso, né? Como pode o time perder, o presidente fica brincando com criança no campo, né? Eu perdoo aí os radialistas aí, que não foi só um, que na verdade só enxerga o resultado, né? É o resultado do campo, perdeu, precisa massacrar alguém. Não tem problema nenhum. Só que o que mais me deu força mesmo, viu, William? Foi quando nós fomos para Mirassol. Foi um jogo que Mirassol era assim, o favorito disparado. Era um jogo, uma terça-feira à noite. E nós acabamos ganhando lá e foi muito sofrido. Eu tenho certeza que vocês comemoraram bastante. Mas a mais marcante mesmo foi em Araraquara, né, William? Que vocês gravaram aquele vídeo. Um pouco do histórico, Araraquara era um clima muito tenso. Porque ali ou a Ferroviária rebaixada ou até a Inter. E desde o hotel eu fiquei lá com a equipe, até porque eu queria estar junto. Perdendo, ganhando, eu ia estar junto. E o clima era muito tenso. Desde a polícia que ia escoltar o time, o clima era tenso. A torcida lá em Araraquara, a torcida da Ferroviária também em volta do estádio fazendo baderna, né? Para ter uma ideia, foi 12.500 torcedores da Ferroviária estiveram no estádio. E teve um vídeo que foi gravado aí, né, William? Foi legal. Nós apresentamos na pré-eleição. Os jogadores estavam muito sérios, muito concentrados. Na ida para o estádio, eu coloquei minha camisa um pouco antes de sair do hotel. E eu fiquei o tempo inteiro com os jogadores. Desde a chegada no estádio, que foi muito tensa também. A polícia teve que parar o ônibus no caminho para o estádio. Chegamos atrasados no estádio, porque estava tendo uma manifestação torcida da Ferroviária no estádio, teve que ficar uns 15 minutos parados numa avenida em Araraquara. Resumindo, era o último jogo, era o jogo do ex-treinador da Inter, Elano, e era matar ou morrer, né? Era um clima bem hostil. E quando eu cheguei lá, até achei que estava mais sozinho, aí o Liminha estava lá já. E eu fiquei, né, Liminha, fiquei com os jogadores até eles entrarem no campo, dando a última força ali. E você tem a certeza que o vídeo motivou demais. Agradecemos. Foi assim, eu tinha certeza que a gente não ia cair. Tinha certeza. Nós também tínhamos. Isso, assim, tava comigo isso, nunca perdi a confiança no grupo. E também tenho certeza que se vocês estivessem juntos, a gente teria caído de divisão. Isso eu também tenho certeza. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que vocês mudaram a atmosfera lá do estádio. Fico muito feliz, assim, com certeza muda a minha vida saber que eu estou fazendo bem para alguém. É isso aí. E a gente acredita que um dia nós vamos ter 50 ou até 100. Nós precisamos ter uns 500 lá com o acompanhante. Que para a Inter vai ser o maior prazer fornecer 1.000 ingressos gratuitos, 2.000, e ter vocês lá junto, viu? Tenho certeza disso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu não podia deixar de participar. Olha, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar
aqui com essas duas figuras maravilhosas. Olha, muito obrigado pela inclusão. Em nome de todos os autistas, olha, um beijo pra vocês. Torcida leonina, eu quero a minha camisa, hein? Olha, o locutor não quis comprar. Eu tô achando que ele é legalista. Eu acho que, olha aí, olha pra ele, gente. Olha, presidente, muito obrigado pelo que você tem feito. Quero te parabenizar muito, ao Liminha, a todos os atletas, por essa inclusão. Eu assisti de longe a festa sábado, achei maravilhosa, que Deus abençoe. Rumo à Série D. Eu não vou perguntar, eu só vou agradecer a vocês. Vai, Leão! Olha isso daí, mais uma vez, ele sempre entra. Aparece de repente, né? Ele sempre dá essa, né, Renato? O Renato fica rindo lá, mas é mais ou menos isso. E eu acredito que é maior que o Liminha, hein? Mostra a cara do Liminha pra você ver. Olha a cara de felicidade do Liminha, né? Agora o mascote ele encosta ali, fica quietinho ó, atrás de mim e fecha, ó, quase comendo o microfone, dando risada. Mas é uma figura. Mas legal, né? É bom, esse é o mascote Rafa Romeu, é em homenagem ao Rafa, o que me trouxe ao mundo dos autistas, né? Então eu homenageei essas crianças. E Romeu, que representa todas as crianças do Brasil, que é o filho do Romeu, do Mion, né? Apresentador da TV Prim Prim. Contrata a mim lá, por favor, fala de autismo, né, gente? Mas legal, isso daí é a nossa homenagem. William, alguma pergunta? Quanto ao nosso tempo aí, por favor, produção? 10 minutos. Tá, ok. Jô, eu não tenho uma pergunta não, mas eu vou só deixar, hoje, vou né, deixar aqui na a minha gratidão e ela vai ficar expressa numa atitude, né? Vou voltar aqui. A Internacional ainda, ela vai além. A Internacional cedeu entradas gratuitas para que nós fôssemos nos jogos fora da cidade. Eu fui no Palestra Itália, eu fui no jogo de São Bento, eu fui no jogo com o Guarani. Infelizmente, nós não podemos ir, nenhum de nós representarmos, e a gente gostaria muito de ter ido, né? E eu vou encerrar aqui a minha participação com isso, com essa fala aqui. O pessoal começou a falar na noite, os meninos aqui não sabem, né? O Jô sabe. Quem tá aí vai falar, ô William, autista não dorme. Autista não dorme. Então, se você quiser falar com a gente, pode chamar 3 horas da manhã que nós estamos lá acordados, né? Então, o nosso grupo funciona muito entre 11 horas e 6 horas da manhã, né? Então, não é incômodo nenhum para nós. E a gente estava agoniado, a gente sentiu o que a Internacional fez para nós. E essa mudança de vida dos nossos filhos. Agora, entre o final do Campeonato Paulista e o retorno agora, vocês não têm ideia da ansiedade de alguma dessas crianças, né? O meu menino não pode passar perto do Limeirão, né? Então agora como ele já se identificou. Então a gente ficou ali e falou assim, poxa, o que a gente poderia fazer, não estando lá, mas mesmo de longe, né? Para poder ajudar. E eu pensei, falei assim, eu acho que dá pra gente criar um vídeo. E eu falei com a Daiane, falei com a Bruna, pessoal da natação, né? E falei, Bruna, eu tenho uma ideia, tenho uma música, tem assim, eu não sei fazer, tem dificuldade, sei que tá em cima da hora. Não, daqui. Naquela noite saiu e eu mandei pro Liminha. Cara, tá aqui, é pra vocês saberem que a gente tá aqui e vamos estar torcendo. A nossa contribuição. É a nossa contribuição. Se vai chegar, se não vai chegar, a gente não sabe. E eu quero deixar uma coisa aqui também. Nunca conversei com o presidente, nem com o Liminha, sobre aquilo que eu falei aqui sobre o jogo do São Bernardo. Eu vi na imprensa, inclusive num dia numa rede social, eu deixei meu comentário lá, lamentável comentário de uma pessoa que vive 20, 30 anos no esporte, que ele conseguiu só olhar o resultado do jogo. Ele não conseguiu olhar para aquelas crianças, para aquela família, para aquele gesto em si. Então, assim, você vê a empatia e a sintonia que criou essa harmonia entre nós. E quando a Internacional, e a gente acompanhando os jogos, e todo mundo manda lá no grupo, e vai vendo, e vai, quando acabou a nossa comemoração em grupo fechado, e depois eu tive o prazer de ver a comemoração da diretoria da Internacional de Limeira. E aí tá todo mundo comemorando, e assim, pra nós foi de uma alegria tão grande. O presidente estava com a nossa camisa, porque agora é nossa. E o presidente estava vestido com a nossa camisa, sabe? Então isso aí é muito gratificante pra nós, né? Isso não é
quando eu digo para nós, não é para nós a associação, isso é para causa. Isso é para causa, né? Então, assim, um presidente que no jogo mais importante do ano, talvez da vida, do momento, da década, mas mais importante da passagem dele como presidente, eu sei da importância do jogo para o presidente, para o Liminha, mas para toda a diretoria, para toda a cidade. Não sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu falar depois vocês cortam. Infelizmente, nem... Ah, rapaz. Então, eles que nos ouçam. Infelizmente, nem todo mundo torce a favor, tá? Tem torcida do contra. E eu sei que tinha gente que estava torcendo para cair, que é de dentro da Internacional, né? Lamentavelmente. Então, isso é muito triste, né? A gente tem que torcer sempre pela cidade, a gente tem que torcer sempre pelo nosso time. Hoje a gente fala de autista nível 1, 2, 3, suporte 1, 2 e 3, né? As dificuldades. A Internacional entendeu todas essas questões, abraçou, deu condições para que quem tem condições de entrar no gramado, vai entrar no gramado. Quem tem condições de assistir na arquibancada junto com todos os torcedores, vai assistir lá. Quem tem condições, não tem condições, mas quer assistir o jogo, vai assistir lá. William, como a gente vai fazer com aqueles que chegarem de fora para chegar para o jogo? Tinha toda uma logística, tinha todo um trabalho, tinha todo um amparo, um resguardo da Internacional. Volto a repetir, nunca nos falou assim, cara, isso não dá ou isso não dá. Então, assim, para nós, vai ficar marcado pro resto das nossas vidas esse Campeonato Paulista, essa oportunidade. E em nome da associação, né, dos autistas, em nome do presidente do Arlindo, de toda a diretoria, né, eu tenho o prazer, eu tenho a honra, eu tenho o respeito dessas famílias e tenho uma responsabilidade grande em representá-los em qualquer lugar que eu vou. Outro dia, tô com uma sobrinha lá em casa, filha da minha esposa, ela falou assim, tio, o senhor só tem camisa branca, e só de autismo, eu vou te dar uma camisa de outra cor. Eu falei, não precisa, pode ficar tranquilo, isso aqui entra na alma da gente. Então, para nós, a gente pode ir para casa e voltar e olhar para os nossos filhos e falar assim, valeu a pena. Então, eu posso hoje, num programa destinado à causa autista, quem está nos ouvindo sabe exatamente daquilo que eu estou falando, o sentimento que eu tenho. Vocês ainda não têm ideia, mas um dia vocês vão poder olhar para trás e entender o que é que vocês fizeram para nós. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Sucesso para a Internacional, sucesso para a vida pessoal de vocês, sucesso na vida profissional. E a Internacional não podia cair. Não é pelo que ela jogou. Não é por causa disso. A Internacional não podia cair. E nossa oração foi para que ela não caísse. Porque o extracampo da Internacional foi sensacional. A Internacional não merecia. E Deus teve bondade e misericórdia dos homens que comandam a Internacional, dos atletas que vestiram a camisa da Internacional, da equipe técnica que dirigia a Internacional, e Deus proporcionou à Internacional permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista. Então, foi um aprendizado, creio que para todo mundo, para nós também, e que Deus os abençoe. O mal não vence o bem, né? Enquanto o William tá emocionado, enxuga suas lágrimas, eu vou alegrar vocês aí que tá em casa, muita gente participando, que legal, né? Podia vir, vocês sempre aqui, porque a audiência tá lá em cima, que legal. Olha, vamos falar aqui da Daiane Luque novamente, o acolhimento está maravilhoso. Daniel Benixon, né? Ele fala assim, ó, acabei de mandar o link do programa para o meu filho em Balneário Camboriú. Manda uma mensagem para mim também, mandar o link para ele. Josué, ótimas informações, obrigado. Marinês aqui. Moraes, orgulho de ser leão sempre. A Marinês é sempre assim, né? Ana Cláudia Napolitano Maluf, quem é? É minha esposa. Então vamos ler o recado tá aí, da né? esposa, senão é um decidir mais, hein? Olha, que o bem possa se espalhar sem autopromoção, mas de forma genuína e simplesmente para se fazer a diferença na vida de outras pessoas. A todos os envolvidos, meus parabéns, com muito orgulho, né? Tá aqui a primeira-dama da Internacional de Limeira, né? Pois não, ele. Um dia lá na torcida, lá eu olhei pra cima assim, o presidente tava lá na torcida, mas o presidente eu conheço, beleza.
Mas tem uma família que ficou lá com a nossa torcida lá e eu não conhecia não, rapaz. Depois é que eu vim saber que era a família do presidente. Assistiu o jogo lá com a gente, lá todos os jogos. Tá vendo? Vocês pegaram minha sala, pô. Tem que arrumar um lugar pra eles, né? A gente devolve. Tá vendo? A Ana acabou de falar da humildade. Ai, caramba. Bom, nosso tempo praticamente tá estourado, segundo a produção aí. Liminha, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Suas considerações finais. Pode falar com a torcida leonina, fica à vontade, com a família atípica. Suas palavras aí, por favor. Obrigado vocês pelo convite. Foi uma honra enorme participar do programa. E eu queria passar para o William, para você passar para toda a associação, que a honra e o orgulho foi nosso. Nós aprendemos com vocês e aprendemos muito, muito. Hoje eu sei, num supermercado, respeitar, eu não sabia, eu aprendi sobre a causa, eu amo hoje a causa, e a Internacional tenho certeza que vai aumentar essa inclusão com a ajuda de vocês. Então, nós agradecemos vocês, como o presidente falou, e eu tenho certeza absoluta disso. A Internacional se manteve na Série A1, graças a Deus, por vocês. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigado. De coração. Tamo junto. Eu acho que vocês em casa aqui tá vendo, né, gente, que é gostoso falar sobre o autismo. Né? A gente fala de autismo, a gente fala amor, né? Se houvesse outra palavra para trocar pelo autismo, vamos jogar o amor. Hoje, na verdade, ficou típico, né, com a entrevista hoje com nossos convidados. Tá aqui a camisa da Inter, a bandeira da Inter, esse... O que nós podemos dizer que ele é, né? Vamos falar um boneco, né? Tem um mascote, mas ele tá ali, ele também assim, com o dedo na boca, não sei quem que ele lembra. Quem que é esse personagem, né? Só sei que é muito legal, nós temos a oportunidade, a Tabacaria 13, na 13 de maio, todo o programa, né? Eles nos cedem, na verdade, essas esculturas, né? Ou alguma coisa que seja ligada aos nossos convidados. Então, exclusivamente para vocês, nós trouxemos isso daí, a camiseta é do William. Eu quero perguntar para o William depois aonde vai essa camiseta, o que ele vai fazer, se ele vai embalsamar ela, se ele vai leiloar, o que ele vai fazer com essa camisa. Fala já para mim, William. Nós vamos enquadrar e o nosso objetivo é já começar com essa camisa, criar um memorial desse feito que a Internacional nos fez. Eu entendo que ainda nós vamos colocar muitas outras peças lá. E vão ter conquistas aí, se Deus quiser. Então isso aqui é igual a taça da Copa do Mundo, gente. Isso aí. Só põe a mão quem ganhou. Eu vou pôr a mão nela porque eu tô apresentando. Depois ela for com o William, ninguém mais pega. Depois que a gente colocar no quadro, não sai mais de lá. Presidente Danilo Maluf, obrigado mais uma vez por estar conosco. Obrigado pela inclusão, né, por ter feito isso daí. Você está aqui porque merece. Nós só trazemos pessoas aqui ligadas mesmo ao assunto inclusão. Muito obrigado por aceitar essa família típica. É o mínimo que a gente poderia fazer, viu, José? Não vejo como algo muito fora do normal, né? A gente quer sempre estar entre amigos. Hoje eu me considero talvez um dos melhores amigos aí da associação. E o que a gente puder fazer para ter mais gente lá, viu, William? Independente de qualquer coisa aí, vamos trazer para a nossa atmosfera. Vamos fazer o dia delas ficar um pouquinho melhor, né? Porque de sofrimento aí, a gente tá cheio, né, José? A gente tá cheio. Então, vamos trazer para dentro, que o futebol muda vidas, viu? Exatamente. Muda vidas, viu? E você tem certeza que a minha já mudou bastante, viu? Obrigado. E obrigado aí por vocês terem aceito entrar na Inter. Muito pelo contrário, assim, não é a Inter que é a principal personagem, viu? Muito obrigado por vocês estarem conosco, tá? E agradeço aí pelo convite. É sempre bom a gente tá por aqui. Eu não gosto muito de parecer que tá querendo aparecer, né? Mas... Você até falei no campo, né?
Eu falei, vamos ver como é que tá, né? Mas já puxei o Liminha lá, falei, não, Liminha. daí ele me falou, você vai ter que ir comigo. Tá bom. Mas obrigado aí pelo convite, a gente fica à disposição. Quiser fazer alguma coisa no estádio também, à disposição. Tá convidado aí. Sábado que vem tem o nosso primeiro jogo aqui. Não esse sábado, agora o próximo. Contra o Cascavel aqui. Um baita time. Sim. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Nós vamos estar sempre agora lá fazendo cobertura, né, porque a família típica está lá, onde está os autistas, nós estamos juntos também. Então, agregando, né, com a parceria com o William, pode contar com o programa, o podcast aqui do autismo, que nós somos parceiros. Né? Mas para encerrar isso, já que nós somos parceiros mesmo, eu gostaria que todo mundo... Vamos fechar a mão aqui, a gente vai terminar o programa aqui, gente, simbolizando a união e a inclusão com a Internacional de Limeira. Eu sempre falo que, por detrás, na verdade, né, por detrás de um autista, há um sobrenome. Por detrás do sobrenome, há uma grande família típica que ela vem crescendo a cada dia. Se você não é, você pode fazer parte, assim como a Inter de Limeira também não é, mas hoje já faz parte dessa família típica. Até mais, até o próximo programa. Deus abençoe a todos.